Bom dia, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Nós nos reunimos aqui no nosso findar da nossa série de estudos. Chegamos ao nosso último dia, último estudo dos 6 que nós viemos. E creio que será um tempo abençoado. Bom dia, meu irmão. Bom dia, pastor. Vamos lá? Bom, findar esta série. Acabando essa, nós começaremos outra, com Maravilha. certeza. Inclusive, pastor, no próximo domingo, é o domingo de Páscoa já, sabe? E aí, eu acredito que nós teremos, provavelmente, vamos conversar depois, mas assim, um tema específico, em vez de ser uma série de ensinos, fazemos só sobre a ressurreição de Jesus. Ficaria muito bacana para a gente já encaixar com o nosso domingo de Páscoa. Então não perca, no próximo domingo estaremos abordando aqui a ressurreição de Jesus. Pode ser, né, pastor? Pode ser. Pode, né? Mas vamos Maravilha. então para o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos encerrar então a série de estudos chamada Marcas de uma Igreja Santificada. E vamos ler novamente aqui, como fazemos todos os domingos, Atos 2, 42 a 47, onde nós temos aqui então um resumo do que é uma comunidade ideal. Quando se lhe perguntar o que é uma igreja ideal, você pode dizer, olha, é a igreja que está lá em Atos, no capítulo 2, do versículos 42 e 47. Por quê? Porque essa igreja tinha o que eu vou ler aqui para vocês. Ou melhor, compartilhar com vocês. Diz assim: e perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos prodígios e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que tinham abraçado a fé estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então esse é o nosso texto básico. E hoje aqui pegando a última frase, eu vou ler novamente, que é aqui, pastor, que nós vamos nos fixar mais hoje. Diz assim: sim. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Hoje nós falaremos sobre a última dessa série de características dessa igreja, que é o crescimento. E, na verdade, é um crescimento que tem 3 características, pastor. A primeira delas está aqui, crescimento contínuo. Veja bem, repetindo, o finalzinho. E todos os dias acrescentava o Senhor, ou seja, todo dia. Nós vimos semana passada aqui que só naquela pregação lá, após a cura do coxo, foram mais de 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então é claro que, na verdade, muitas vezes nós temos um evento, que ele é contínuo e constante. Ele é assim, uma reta, isso é contínuo e constante. Agora aqui ele é contínuo, só que ele não é constante, ou seja, ele oscila. Tem dias que você tem grandes picos, É o caso lá de Atos 2, Pentecostes, uma pregação, Atos 3, mais uma pregação, Lá em Atos 2, acho que foram 2.000 pessoas, Atos 3, 3.000 pessoas, enfim. Ele é contínuo, ou seja, acontece todos os dias, Mas de forma irregular, no sentido que quem sabe num dia entraram só 2 novos para a igreja, no outro dia 20, e lá na pregação do Pedro, 3.000 de uma vez só. Então, mas o crescimento, ele havia todos os dias, Todos os dias, ele não é interrompido. E nós podemos chamar, na média, não dava para converter 3 pessoas por dia, como nós vimos no domingo passado, mas ele, quer dizer, no todo, ele era acelerado. Se a gente pegar Atos 2 e Atos 3, vai dar mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 homens, Contando mulheres e crianças, vão chegar aí a mais de 10.000, que era 1/3 da população da cidade, Sim. Imagina aí uma igreja que em poucas semanas tem 1/3 da população da cidade. A comunidade apostólica, na verdade, a igreja primitiva não podia comprar prédio, Porque ia ser investimento furado. Comprava, uma semana estava lotado. Não, exatamente. É melhor comprar uma campina. Isso. Bom, então, pastor, como hoje é o nosso último domingo nesse tema, eu fiz uma pergunta aqui para nós, o que estava por trás do crescimento contínuo e acelerado? E a resposta a essa pergunta é exatamente as características que nós vimos nas semanas anteriores, que eu fiz um resumo aqui. São 11 características, Vamos aqui, então, relembrar o que nós vimos nas semanas anteriores. 1. Perseverança no ensino dos apóstolos, ou seja, eles eram muito interessados em aprender. Sim. Essa é uma característica que hoje nós precisamos melhorar, o interesse pelo ensino. 2. Perseverança na comunhão fraterna, quer dizer, eles viviam assim como irmãos, realmente, não, hoje nós usamos a expressão irmãos, às vezes até de uma forma um pouco até irresponsável, mas irmão ali é no sentido fraternal mesmo, de conviver junto, Havia perseverança,
do partir do pão, né? Partiu o pão nas casas de forma comunitária e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Tinha perseverança nas orações. Eles eram perseverantes também, né? Na frequência ao templo, todos os dias no templo. Eles eram perseverantes no louvor a Deus. Eles tinham temor a Deus. Aliás, tivemos 2 domingos só para abordar o temor a Deus, né, pastor? Prodígios e milagres que comentamos domingo passado, né? Também tinha tudo em comum, repartia segundo as suas necessidades, né, de cada um. Né? E uma outra característica interessante, lá está escrito assim, caindo na graça do povo, ou seja, havia o quê? A simpatia, né, das pessoas, né, por eles. Né? Eu talvez gostaria de trazer uma visão bem pastoral, né, que nós estamos falando assim, do crescimento da igreja. Então, a gente precisa entender que essas 12 características, elas apontam para uma igreja sadia. Isso, e aqui exatamente. a gente tem um milagre, né? Pensa comigo, Deus iria acrescentando aqueles que hão de ser salvos, ou que há de se salvar. Então, a gente precisa entender esse movimento de Deus da seguinte forma, eu acho que é bom, uma forma para você pensar, né? Deus quer salvar. Obviamente que o perdido está estragadinho, né? Aquele que está sem Jesus está estragado. Aí a gente pergunta, Deus vai proporcionar a essa pessoa que está perdida, colocar no ambiente que está doente? Então, para o nosso crescimento enquanto igreja, quantitativo, né, na verdade, quantitativo pensando que cada alma, ou cada suposto número é uma alma, uma vida, uma família, uma história, a nossa caminhada, ela tange isso, de se tornar uma igreja saudável, segundo os princípios bíblicos, para aquele que, ao entrar aqui, aconteça o milagre do sujo não sujar o limpo, mas do limpo limpar o sujo, porque o movimento de Jesus é esse, né? Pegar uma pessoa que está mal e trazer aqui para ficar mais mal na igreja, não faz sentido. Então, o objetivo nosso, enquanto corpo, é se tornar saudável para aquele que, ao entrar aqui, se torne saudável assim como somos nós. Porque no Antigo Testamento, né, você tem aquela menção de que o impuro, ao tocar no puro, deixa o puro impuro. Mas quando a gente vê Jesus, por exemplo, na passagem da mulher do fluxo de sangue, sendo ela impura, tocando em Jesus, que é o puro purifica o impuro. Tem que falar bem devagar, senão a gente se perde. Eu me perco até no falo. Impuro. Então, a igreja saudável, ao receber alguém que está longe de Jesus, ao entrar aqui pela comunidade saudável, abençoa essa pessoa. Então, esse é o nosso objetivo de ser igreja. Por quê? Porque, ao recebê-lo, a gente estará trazendo cura pelo simples fato de sermos uma igreja saudável. Às vezes, pastor, eu vejo assim que algumas pessoas têm uma tendência, eu conheço que vivem mudando de igreja, né? Falar, aquela está melhor, eu vou para lá, aquela está melhor, eu vou para lá. Então, eu vejo assim, nós temos que permanecermos na nossa comunidade cristã e procurar melhorar esta comunidade, né? Que ao invés de eu ir para outra para piorar a outra, eu tenho que melhorar que eu estou aqui. Justamente. Né? Exatamente. Né? Então, além dessas características que nós vimos nas semanas anteriores, né? O que se percebe também nessa igreja aqui outros detalhes que, ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, me chama a atenção, pastor, e que eu enumerei aqui, e que nós vamos comentar agora, que também contribui para esse crescimento. Né? Então, nós começamos aqui, então, com uma passagem que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Ou seja, é uma igreja onde há a presença do Espírito Santo. Né? Mas aqui entra num aspecto que já existia nesta igreja, que é a questão de dons e ministérios. Né? Ou seja, Deus dá para nós dons. Um tem dom de oração, o outro tem dom de exortação, outro tem dom de pregação. Outro tem dom de uma palavra de edificação, outro tem dom de expulsar demônios. Né? Deus dá dom para todos, e Ele dá de uma forma assim bem espalhada, digamos assim, porque é que nem uma orquestra. Na orquestra você tem que ter o piano, né?
tem que ter lá os outros instrumentos musicais. A igreja funciona como uma orquestra, né? Sim. E não como uma banda onde só tem um único instrumento, digamos assim, né? Então aqui entra um outro aspecto, Deus dá o dom, mas existe também o desafio de transformar esse dom em ministério. O que é um ministério? É o exercício do dom. Então, essa igreja de Atos é uma igreja muito ativa, né? Por quê? Porque com certeza os dons que estão sendo dados aos membros das igrejas estão sendo transformados em ministério, e esses ministérios, né, constituem uma força na igreja no sentido de mostrar uma comunidade viva que atrai mais pessoas. Isso faz com que a igreja cresça, né? É muito mais fácil, vamos falar que você faz lá um evento na igreja e tem 2 pessoas, você chama a terceira. Uhum. Ou você faz um evento, a igreja não cabe, a igreja está, né, transborda pessoas. Aquele que vem e vê a igreja transbordando, quer dizer, humanamente falando, quer dizer, o crescimento traz mais crescimento. Né? E é isso que acontecia aqui nesta igreja. Mas a gente aqui, com base nesta passagem, né, que vale, aqui é para Coríntios, Paulo aos Coríntios, mas vale para aquela comunidade, ou seja, a comunidade é viva na medida que dons são transformados em ministério. Né? Outra passagem que eu selecionei aqui está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Aqui Pedro está falando de algo que é muito importante também dentro de uma igreja. Alguém fala, bom, eu vou ficar na parte de finanças, né? Uhum. E às vezes cai no erro de achar que finanças não é algo espiritual também, né? Então aqui, ou você é convidado para falar da sua igreja, né? Então, qual é a minha postura se eu for convidado para falar da minha comunidade? O que está escrito aqui, ó, né? Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus, né? Então, é muito importante que nós, como indivíduos, façamos a contribuição para o crescimento da nossa igreja. Como, né? Transformando nossos dons em ministérios, né? Porque nós somos o quê? Uma comunidade missionária a serviço do povo. E um ministério é uma ferramenta para a edificação do corpo, né? Então estamos bem no evangeliquez, né? No crentez de falar, mas o ministério é uma ação dentro da igreja que contribui para o crescimento espiritual de todos aqueles que caminham aqui. Então, se você tem esse dom da administração, administrar as finanças a partir da perspectiva divina, né, que tem hora que a perspectiva divina nos chama a caminhar por fé, por exemplo, mas sempre para edificar, tornar crescimento na vida dos irmãos. Uma outra coisa que nós aprendemos com essa igreja, pastor, é o cuidado na escolha de líderes. Né? Mesmo para as tarefas mais simples, né? Existe um requisito que nós percebemos aqui, a pessoa tem que estar muito bem sob o ponto de vista da comunhão com Deus, tem que estar vivenciando o evangelho plenamente. E aqui eu selecionei uma passagem que está em Atos do capítulo 6, que vai converter lá depois para a história de Estevão, né? Que Estevão vai ser um desses 12. Diz assim, Atos 6, versículos 2 a 4. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então é interessante, né, que a igreja começou a crescer e os apóstolos falaram: não dá mais, né, a gente não pode ajudar aqui a colocar pão na mesa, né? Precisamos de mais pessoas para fazer isso. Mas a gente sempre tem pessoas, mas isso qualquer um pode fazer. Sim. Mas sempre é assim. É igual na igreja, tem lá o ministério de diácono. Tem que cumprimentar as pessoas na porta. Diz, mas qualquer um pode fazer isso. Não é qualquer um. Essa pessoa tem que estar realmente muito bem preparada. Continuando aqui o texto, pastor, depois você pode até comentar. Diz assim, ó: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não é para pregar, não. No domingo à noite é para ajudar na distribuição do pão. Então veja como é que eles eram exigentes. Né? E continua assim: aos quais constituamos sobre esse importante negócio, ou seja, colocar pão nas mesas lá, né? Eles consideram algo muito importante. Então, na igreja não existe negócio que isso é mais importante, isso é menos importante. Tudo é importante. Aí termina assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então fica claro aqui, ó, nós vamos orar, né? Vamos ficar com a palavra. Mas tudo aquilo que vai ser feito, que nós vamos delegar, também é importante para a igreja. Então, há muito cuidado com isso. A gente vai separar. Isso é importante, isso não é importante. Né? Então, aqui na obra, nós temos domingo à noite. Alguém vai ter que colocar a toalha na mesa, é um domingo de Santa Ceia. Alguém vai ter que cortar, né, o pão, né, vai ter que preparar o cálice. Né? Então, dentro dessa igreja, tudo isso é importante. Não é qualquer não, esse cara aqui, ele trabalha lá
no restaurante, ele está acostumado a cortar, na padaria, está acostumado a cortar pão, então ele vai cortar o pão para você. Não é assim, quer dizer, Sim. precisamos de pessoas em qualquer função que sejam pessoas que estejam realmente em plena comunhão com E Deus. os pré-requisitos aqui que é dado para essa ação não é requisitos de capacidade intelectual, não é requisitos financeiros, é de índole e de vivência em Deus. Então, mostrando de fato que tudo que nós viemos a fazer na igreja pode ser feito por qualquer um, no sentido que é disponível a qualquer pessoa, mas esse qualquer um tem que responder a essa vivência, né, em Jesus. Reputação. Olha, assim, a gente tem que olhar isso com temor, porque fala assim, tem que, supostamente para aquilo que é mínimo, servir mesa, tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, para varrer calçada, tem que ser cheio do Espírito Santo na comunhão, porque senão a gente se torna vazio. O senhor falou que, para fazer essa questão de cheio do Espírito Santo, eu me lembrei agora aqui de um episódio que aconteceu na igreja há muitos anos atrás, que me deixou até envaidecido, pastor. Perdão, espero que não seja pecado. Né? Foi o seguinte, veio uma pessoa aqui na igreja trazendo o filho ou a filha que estava endemoniado, pedindo para falar com o pastor. Mas o pastor não estava. E só estavam as duas zeladoras aí. E elas fizeram o trabalho. O pastor não está aí. Eu achei bacana isso, né? Quer dizer, isso mostra elas o quê? Limparam a pessoa, né? Exatamente. Elas, além da função de limpar o chão, digamos assim, elas, quer dizer, eram pessoas bem preparadas, né? Então, isso é importante, né? O pastor vai falar, olha, nós vamos contratar aqui, vamos fazer um concurso aqui, o melhor varredor de chão aqui, fazer uma seleção, quer dizer, às vezes aquela pessoa ela não é tão boa, né? Existe a pessoa, mas ela tem o quê? Ela tem uma unção, quer dizer, está preparada. Imagina que na sua rotina está limpando o chão, estou procurando o pastor aqui. Né? Assim, senta aqui. Tá, mas senta, nós resolvemos, porque é bacana isso. Que legal, né? que legal. Isso é algo oportuno. Assim, né? Oportuno, né? Achei bacana. Outra característica dessa igreja que se perdeu, veja, hoje nós vivemos em um mundo onde aparentemente não há perseguições. Uhum. Se bem que aqui no Brasil, pelo menos, né, não há aquelas perseguições literais como havia. Né? Nós vemos aqui em Atos 6, logo depois dessa passagem que eu li, né, Estevão é um dos selecionados aqui que vai ser apedrejado depois. Maravilha. Né? Então havia morte por apedrejamento, confisco de bens, pessoas possivelmente perdiam o trabalho. Né? Então, ser cristão naquela comunidade de Jerusalém não era fácil. Hoje é muito tranquilo, mas eu vejo que hoje existem perseguições, mas elas são mais sutis. E nós corremos o risco, muitas vezes, de se passar por agente secreto, né? Para evitar, às vezes, se expor. Né? Eu já tive essa fraqueza. Né? Sim. Na verdade, a gente às vezes acaba até negando a Jesus, né? Uhum. Dentro de um contexto onde você não quer se desgastar e nós não podemos negar a nossa fé, né, pastor? Sem dúvida. Mas aqui em Atos, capítulo 4, versículo 18 a 21, a gente vê aqui que situação difícil que eles passaram, porque diz assim, né? Essa passagem aqui é assim, semana passada vimos a cura do coxo, né? Uhum. E é muito interessante isso, na hora que Pedro está acabando aquele belo sermão, onde mais de 3.000 vidas se converteram, chegam as autoridades religiosas judaicas, né? E prendem eles. Uhum. E eles são espancados. Aí nós temos que entender que nem sempre, né? Às vezes tem aquela expectativa, não. Depois de um grandioso milagre, Deus vai dar uma recompensa. A recompensa vem lá, depois na glória, né? Sim. Eles são presos, são espancados, são ameaçados, né? E aqui nós vamos ler qual a ameaça que eles receberam, né? Após serem espancados. Diz assim, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Então, já tinha apanhado, né? Aí continua assim, respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Né? Então aqui eles foram ameaçados, mas eles foram muito claros. Aliás, aqui, pastor, me lembra algo que a gente precisa não perder isso de vista. Nós falamos muito na igreja aqui sobre o princípio de submissão à autoridade. E realmente, nós cristãos, nós metodistas, somos submissos às autoridades. Mas esse texto nos mostra que há um limite. Sim. O limite é que é quando a autoridade, né, te coloca, né, numa posição que você não deve falar do evangelho. É cláusula pétrea, né? E aí você vai entrar em conflito com você pode até entrar em conflito com a Constituição brasileira, não é o caso, né? Mas existe uma Constituição maior,
a qual nós cristãos estamos submetidos. Então, não é que Pedro, aqui nesta passagem, e João foram rebeldes, não. Sim. Ele simplesmente chegou um momento em que eles tinham que optar entre a Constituição divina e a Constituição judaica, né? Mas eles aqui se safaram, né? Mas nós sabemos que todos os discípulos, né, com exceção do próprio João, que morreu de idade avançada, todos foram mortos, né? Morte violenta. O próprio Pedro vai acabar sendo crucificado alguns anos mais tarde, né? Então, a coragem quando há perseguição. Então, nós temos também que hoje manter esse espírito, né? Às vezes você está num ambiente que... E eu vou dar um testemunho aqui, pastor, né? Quer dizer, foi um momento que eu realmente fiquei calado e não deveria, né? Eu entrei num restaurante aqui em Maringá que tinha sido antes daquele restaurante, tinha sido um templo, né? A igreja se mudou e ali era um restaurante agora. E aí eu até, né, como meu convidado, falei assim para ele: olha, agora estou lembrado que era um templo antes, né? Aí ele falou assim: nossa, está bem melhor o ambiente agora, né, Roberto? E eu simplesmente não falei nada, né? Então, assim, quer dizer, foi um pecado meu. Hoje, assim, às vezes a gente fala que Judas traiu, mas muitas vezes... Tá bem Pedro isso, né? Você andava com ele. Não, eu não. Assim, às vezes você passa educado, aí você não quer entrar numa discussão, né? Mas às vezes você tem que estar atento e no momento oportuno. E eu não fiz isso. Eu estava lá, tinha outros assuntos a tratar. Então, você faz de conta que... Né? Então, assim, muitas vezes vem aquele comentário, aquela piada maldosa. Né? Então, nós temos que sempre estar atento, e é lógico que com toda a cautela, né? Porque se você ser agressivo também, isso não vai funcionar. Mas eu digo assim, existem hoje perseguições, existem, de uma forma sutil. Ela existe, temos que estar atento para isso, né? Uma perseguição ideológica, né? Isso. Ela ocorre e... ocorre. Eu vejo assim, depois de uma certa idade, você já não fica mais muito preocupado com opiniões alheias, mas quem sofre muito com isso são os adolescentes, né? Entendi. Eu acho que aí realmente a igreja tem que trabalhar bem com essa população, que esse eu acho que é o principal alvo das perseguições hoje, porque o viver da igreja e o viver do mundo está realmente aí. É bem conflitante. É bem conflitante, né? Certo. Outra característica desta comunidade está lá em Atos 11, capítulo 29 a 30, né? Aqueles foram beneficiados, né? A coisa é a seguinte, houve na época uma grande fome em Jerusalém, né? E é interessante, aquela mesma igreja que foi solidária, onde muitos membros venderam suas propriedades e distribuíram os seus bens, isso não foi suficiente para livrar aquela gente de uma crise que veio depois. É o equivalente à Ucrânia hoje. A Ucrânia, até algumas semanas atrás, era um país próspero, né? Sim. Na média, eles tinham até uma condição financeira melhor que a nossa aqui na média, digamos assim, né? Hoje, a Ucrânia é um país... totalmente devastado, né? E hoje nós aqui brasileiros estamos de alguma forma também sendo solidários, trazendo para cá ucranianos. Então, é o que aconteceu, né? Essa igreja de Jerusalém, alguns anos depois, ela passa por uma crise, né? E aí, em Atos 11, diz assim, versículo 29 e 30. E os discípulos determinaram a mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Quer dizer, não era só Jerusalém, era todo a região, né? O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Ou seja, é uma igreja conexional, né? Eu vi recentemente aqui o pastor fazendo um pedido, né, de uma oferta para Petrópolis. Né? Nós temos irmãos, né, da nossa denominação em Petrópolis, né? Então, quer dizer, a igreja aqui fez uma coleta, né, para auxiliar as pessoas que moram em Petrópolis. Então, essa também é uma característica, né? Então, quando uma igreja ela é solidária com outras comunidades, como estamos sendo hoje com os ucranianos, digamos assim, né? Deus abençoa grandemente essa comunidade, com certeza. Só um exemplo, né, de uma igreja. Me lembro uma igreja em São Paulo que ela era grande, num lugar alugado, e o seu salão principal era uma tenda de circo. Nem sei se é de circo que chama, mas era uma tenda super grande, lonada, não colorida, mas era uma tenda. E essa igreja, ela decidiu mudar de lugar para um lugar maior, e eles deixariam de usar a tenda. Enquanto eles estavam nesse processo de mudança, uma igreja num determinado lugar em São Paulo pegou fogo e ficaram sem templo. Não eram da mesma denominação, mas a igreja que estaria deixando a tenda, e você sabe assim, que essa tenda ela custa muito dinheiro.
assim, não é 20, 30 mil reais, é bem mais. Uma tenda super grande, tenda estruturada, não é? E eles decidiram, então, doar para outra igreja que não tinha vínculo denominacional. Porque igreja é isso. A gente cresce quando a gente abençoa. Né? Amém, amém. Belo testemunho, pastor. É interessante também, aqui para entender essa característica da igreja, que eu vou falar agora, veja bem, você provavelmente nunca ouviu falar de missionário judeu. Por acaso você abriu assim um dia uma revista jornal e falou: estão chegando a Maringá um grupo de missionários judeus. Você provavelmente nunca ouviu essa expressão missionários judeus. E não ouviu por quê? Porque não existe missionários judeus até hoje. O judaísmo ele tem uma característica como religião. Eles não fazem missões. A religião judaica é para eles. Se você que chegar lá e quiser entrar para o judaísmo, eles aceitam você. Né? Cada um faz a circuncisão, faz os rituais. Aqui em Maringá eu conheço algumas pessoas que passaram para o judaísmo. Né? Mas, com certeza, eles foram lá, leram, não sei qual foi o caminho, ou entrou na sinagoga, mas o judaísmo tem essa característica, eles não fazem missões, a religião é para eles. Né? Uhum. E veja que, quando você tem uma comunidade que se converte ao cristianismo, ela traz aquelas características. Imagina, o indivíduo estava dentro do judaísmo e se torna cristão. Quer dizer, ele vai trazer toda aquela bagagem. E nessa bagagem havia essa característica. A religião é para nós. Por isso que Paulo vai ser importante, o apóstolo dos gentios, vai quebrar esse paradigma. Né? Mas Jesus havia profetizado lá em Atos 1:8, dizendo assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é Pentecostes, né? Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus aqui ele faz uma profecia. Né? Mas para que se cumprisse isso, Atos 1:8 se cumpre em Atos 8:1, que é uma perseguição. Uhum. Né? Lá a gente vê assim, então, e também Saulo consentiu na morte dele, que é Estevão, né? E fez-se daquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Aquilo que Jesus falou só se cumpriu porque houve uma perseguição. Sim. Mas aos pouquinhos eles vão se tornando missionários. Né? E essa mensagem que a gente vê logo ali no início, que é a mensagem de cristocêntrica, centrada, né, numa pregação de arrependimento, é uma proposta de reconciliação com Deus. Ela começa realmente a alcançar outros judeus, né, e a partir de Paulo, né, começa a alcançar os gentios que somos nós. Então, uma outra característica dessa igreja é um grande amor pelas almas perdidas. Né? Então, essa é uma característica que nós temos hoje que recuperar. Né? Quando lá em Apocalipse, capítulo 2, né, há uma acusação à igreja de Éfeso, que era uma igreja muito forte, uma igreja que teve entre seus membros Paulo, João, até Maria, mãe de Jesus, foi membro da igreja lá. Né? Mas lá há uma ameaça: vocês perderam o primeiro amor. Né? É uma ameaça de retirar o candeeiro, que é o Espírito Santo. Né? Então, quer dizer, há uma quebra do paradigma, a comunidade judaica passa a pregar para todos, e aos pouquinhos eles vão também entendendo que é preciso levar o evangelho para os gentios, como está lá em Atos 9, com Pedro levando a mensagem ao centurião Cornélio. Então, essa é uma outra marca dessa igreja, uma igreja missionária. Né? Evangelística, missionária. Já partindo para o encerramento, pastor, nós temos aqui uma pergunta no início, né? Ou uma discussão. A questão era, o que estava por trás daquele crescimento acelerado? Aí nós enumeramos uma série de características que foram nossos estudos anteriores. Né? E se a gente pegar, por exemplo, na verdade o crescimento ele não é uma característica, é uma consequência. Quer dizer, se você tem uma igreja onde há comunhão fraternal, onde todos frequentam o templo todos os dias, onde há oração, onde há louvor, onde há uma solidariedade. Né? Quando você junta tudo isso, você cria uma comunidade que ela atrai pessoas, isso é natural. Então, na verdade, eu vejo que até o crescimento que nós estamos apresentando aqui não é uma característica, é uma consequência. Então, todas aquelas características levam ao crescimento. Mas a pergunta aqui é, por que a igreja tem todas essas características? Aí a resposta é bastante simples, né? Porque essa igreja que nós falamos aqui em Atos de 2, 42 a 47, é uma igreja que aparece logo depois de Pentecostes. Né? E nós voltamos, então, àquilo que nós abordamos lá no nosso primeiro domingo. Né? Quer dizer, qual que é o ponto de partida? Quer dizer, hoje acredita-se que o universo começou com uma grande explosão, que é o Big Bang. Né? Eu não sei se houve ou não, isso é uma questão lá para os cientistas decidirem. Né? Mas a igreja começa com Big Bang, com uma explosão. E essa explosão foi o quê? Foi Pentecostes. Né? E nós não precisamos criar Pentecostes hoje. Quer dizer,
essa oferta do Espírito Santo em abundância, ela está ao nosso acesso, né? Sim. Eu até compararia assim, lá no passado, se você quisesse água, tinha que pegar um balde e ir até o Vale Azul, lá, que tem um riozinho lá, né, pegar água. Quer dizer, hoje você abre a torneira e a água já está ali. Você, né, quer tomar um banho, a água já está ali. Então, eu entendo que hoje a gente vive um tempo, né? Há 50 anos atrás, as pessoas vinham lavar roupa aqui no Parque do Gás Mulheres, que é aqui em frente, né? Hoje, quer dizer, você tem a água em casa para lavar essa roupa. Então, eu vejo que depois de Pentecostes, é como se você já tivesse no seu apartamento com todo o sistema de tubulação de água pronto. É só você abrir a torneira. Então, eu vejo assim, né? Se nós queremos hoje ter uma igreja parecida com a igreja de Atos dos Apóstolos, porque de uma igreja cheia do Espírito Santo. Como ele já foi colocado à disposição a partir de Pentecostes, o que nós precisamos hoje? Precisamos tomar posse dessa grande bênção que Deus nos deixou, que Cristo nos prometeu, um pouco antes dele ascender aos céus, como está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Depois dessa fala, sabe o que eu falo? Falo amém, porque o que nós precisamos de fato é viver esse Espírito Santo e deixar ele nos moldar, porque o Espírito nos levará a essas características, a nos tornar uma igreja saudável. Muito obrigado por esse tempo, meu irmão. Obrigado para você também, pastor, por esse tempo aqui. Muito e que no próximo domingo, então, nós vamos abordar, sendo domingo de Páscoa, a ressurreição. Então, não Amém. percam, vamos trabalhar esse tema. Até lá, meu irmão. Para todos. Deus abençoe.